Hoje vamos falar sobre a campanha que foi lançada pela Ordem dos Advogados, visando então reduzir os casos de prisão preventiva. No último informe da Procuradora-Geral da República no Parlamento, ela referiu que neste momento havia cerca de 5.987 pessoas em situação de prisão preventiva, muitas das quais já com os prazos largamente ultrapassados. Até 31 de dezembro havia uma população prisional de 18.792 detidos nas cadeias nacionais, contra uma capacidade instalada de 8.500 pessoas, o que quer dizer que há 10.254 detidos a mais nas nossas cadeias, ou seja, 121% da população prisional está em situação de superlotação nas nossas cadeias. 12.765 destas pessoas estão a cumprir penas e cerca de 6.000 estão em prisão preventiva. Tenho comigo então o advogado Vicente Majate, da Ordem dos Advogados, membro do Conselho Nacional da Ordem, que vem-nos falar então a propósito da campanha que foi lançada pela Ordem, visando então estes casos. Boa noite, bem-vindo aqui à Noite Informativa. Olhando para estes números apresentados pela Procuradora-Geral da República no Parlamento, parece que são números elevadíssimos. Portanto, temos cerca de 6.000 pessoas que estão nas cadeias em situação de prisão preventiva, a esmagadora maioria das quais já com os prazos largamente ultrapassados. A Procuradora diz que há mesmo pessoas em processos sumários que aguardam julgamentos há muitos anos. O que é que a Ordem está a fazer nesta campanha para fazer face a estes números? Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade que nos concede de podermos partilhar esta iniciativa. Boa noite, telespectadores. Jeremias, estes dados são de facto preocupantes, não são novos. Se assumirmos, tendo em conta que nós vivemos no Estado de Direito democrático e o Estado obedece à Constituição e funda-se na legalidade, e também um dos objetivos fundamentais do Estado moçambicano é a defesa e promoção dos direitos humanos e a igualdade dos cidadãos perante a lei. Não faz sentido que, em face destes dados, instituições que têm em vista a promoção e a defesa dos direitos humanos mantenham-se indiferentes. A Ordem dos Advogados, que tem esta atribuição de defesa do Estado de Direito Democrático e também dos direitos, liberdades e garantias, decidiu promover esta iniciativa, disponibilizar um serviço, na verdade, ser parte da solução do problema, oferecendo serviços gratuitos às pessoas carenciadas que se encontrem em situação de prisão ilegal. Não é apenas prisão preventiva fora dos prazos, mas também toda e qualquer outra circunstância que se pode consubstanciar em prisão ilegal. São várias situações. Temos situações de prisões que não cumprem os formalismos legais exigidos, portanto, muitas vezes que não foram ordenados por despacho do juiz e que tenham sido executados fora do flagrante delito. Temos situações de prisão ordenada por entidade que não é competente, temos situações de cidadãos que estão a cumprir as penas nas celas das esquadras, portanto, não nos estabelecimentos penitenciários adequados. O que a Ordem vai fazer é, através dos seus conselhos provinciais, que se encontram espalhados, sediados ao nível das capitais provinciais, fornecer serviços de assistência gratuita a estes cidadãos. Por via, primeiro, de visitas aos estabelecimentos, são atividades que já têm estado a ser realizadas, e mesmo antes desta iniciativa, iremos agregar mais este serviço, mas também por via de canais de denúncia e também de canalização destas situações, em que teremos advogados que gratuitamente irão disponibilizar os seus serviços. Em termos das ações que já estão em curso no terreno, em particular, o que é que está a ser feito para aliviar todos esses números que nós temos? Os números que eu referi, portanto, datam a 31 de dezembro, já representavam, de acordo com o informe da Procuradoria, uma redução relativamente a 2019
que é ainda mais grave, tanto do que 2020. Jeremias, esta iniciativa não é isolada. Já nos anos anteriores, a Ordem integrou as campanhas de julgamento e com os tribunais, com as procuradorias. Foi uma iniciativa promovida pelo Ministério da Justiça e o Tribunal Supremo. Todavia, sentimos que, não obstante estas iniciativas e estas direções, não conseguimos encontrar soluções definitivas. Então, esta iniciativa da Ordem visa complementar estas iniciativas e estas outras soluções que têm estado a ser promovidas, mas não passa apenas pela assistência jurídica, inclui a educação para o direito. É necessário explicar e educar a sociedade sobre os direitos que os arguidos têm, mas também sobre as garantias processuais que são conferidas por lei no âmbito do processo penal. É um trabalho não só de assistência, mas também de educação para o direito. Criar a consciência dos direitos que o arguido tem, quando é detido, conhecer um mínimo de informação que a Constituição estabelece sobre os procedimentos que as autoridades devem respeitar quando o cidadão é detido ou é preso. Uma das questões mencionadas também pela Procuradora-Geral da República no seu informe e temos constatado em muitas situações o uso abusivo da figura de prisão preventiva e que depois culmina com situações em que os réus, ao fim de os arguidos, ao fim de 1, 2 anos, como aconteceu agora com a Helena Taipo, é promovida a sua soltura mediante, por exemplo, termo de identidade, chamado termo de identidade de residência, quando medidas dessas podiam ter sido acauteladas antes de se meter as pessoas na cadeia. Ou seja, situações em que se prende para se investigar e depois, ao meio do percurso, não se reúne elementos suficientes de prova para promover a acusação do processo, incluindo os despachos de pronúncia por parte dos juízes, e as pessoas ficam muito tempo. Como é que vocês, os advogados, olham para estas situações? São também estas situações que nós temos que, de uma forma estrutural, combatermos. Mas não combatemos apenas, não devemos combater nesta fase final. Temos que combater no início. Muitas das prisões preventivas que nós encontramos iniciam com uma detenção ilegal, promovida sem mandado por um polícia, sem mandado... Quase a generalidade fora de flagrante delito. Fora de flagrante delito. E o que sucede é que na audiência, que é do primeiro interrogatório do arguido, nem o juiz, instrução, muito menos o procurador, tem a coragem suficiente de verificar que os requisitos desta prisão não se acham preenchidos e a solução é libertar o arguido, neste caso o cidadão, e não legalizar o que tem acontecido, que é este trabalho que temos conjuntamente com os demais órgãos, os demais pilares de administração da justiça, é consolidarmos esta consciência de que, em caso de incumprimento dos pressupostos da prisão preventiva, durante o primeiro interrogatório, o arguido deve ser liberto. O que não se pode permitir é a legalização de uma prisão que nasceu ilegal. Noutras circunstâncias, provavelmente, talvez seja por isso, Jeremias, que os prazos de prisão preventiva estejam em crise neste momento. Há, por vezes, dificuldades de sustentar a acusação dentro do prazo, de promover a acusação dentro do prazo. E, nesses casos, a Constituição da República assegura ao cidadão o direito de recorrer à providência de habeas corpus, para que ele seja restituído à liberdade. É isto que a Ordem vai promover. Mas assistimos a várias situações em que os advogados interpuseram habeas corpus e não foram prontamente atendidos, apesar da Constituição estabelecer um prazo de 8 dias.
Um dos objetivos desta campanha é exatamente monitorar esta situação e verificar até que ponto o sistema de administração da justiça está preparado para satisfazer e cumprir com a exigência constitucional de 8 dias. Porque isto pode trazer também um alerta ao próprio sistema de administração da justiça, que temos que dedicar, eventualmente, um pouco mais de tempo a estas situações e darmos prioridade à liberdade das pessoas. Porque quando é para prender, as instituições funcionam com uma celeridade muito grande. Já não se vê na altura, então, de promover a soltura dos... Quando é para promover a soltura, a celeridade já não é a mesma. Isto por um lado. Por outro lado, quando se inicia o processo da providência, se requer a providência de habeas corpus, em muitos casos o Ministério Público ainda não promoveu a acusação. Sucede, porém, que a meio do processo, o Ministério Público percebe-se, corre e promove. Quando chega à fase de decisão, já não se verifica aquele pressuposto da atualidade da prisão. E aqui o tribunal neste caso, verifica que não é atual o pressuposto e não difere e não aceita. É legal, é verdade, entretanto, é preciso monitorarmos até que ponto o sistema está preparado para agir e para cumprir com aquilo que é um direito constitucional do cidadão, a liberdade. Este aqui é o objetivo da ordem, é promover a liberdade dos cidadãos e colaborar numa solução que seja estrutural, em termos... Quando olhamos para esta questão da prisão preventiva, vemos lá em várias direções. Uma dos juízes, quase abusivamente, decretam prisões preventivas, juízes de instrução, decretam a prisão preventiva em função dos elementos que lhes são apresentados e que depois se vê que não são sustentados ao longo do curso do processo. E depois, ou se mantém por muito mais anos, se não tem capacidade de pagar a advogados, deputados, enfim. E mesmo em situações de casos mais, vamos lá, mediáticos, há pessoas que ficam um tempo considerável nas cadeias, mesmo tendo esta capacidade, portanto, na dimensão dos juízes. Mas também vemos situações, há aquilo que chamam os procuradores que estão em prontidão para atender todas as situações de ilegalidades que acontecem. Mas ainda assim há muitas situações que acontecem. Pessoas estão detidas, mantidas nas celas, sobretudo das esquadras, 2, 3 dias, fora, sem serem presentes a juízes. Em muitas situações, que eu tive a ocasião de testemunhar, que se comunica aos procuradores e eles não têm força perante a polícia para impor as suas decisões e mostrarem que aquela decisão é ilegal. E temos situações em que vão ficando. Eu assisti a uma situação em que alguém ficou uma semana, mesmo com conhecimento, portanto, dos procuradores. Que tratamento é que se dá a essas situações em que se percebe que aqui, em termos de equilíbrio de forças, a polícia tem muito mais força que os procuradores? Jeremias, este é um trabalho que deve ser realizado de forma coordenada entre os pilares todos. Não se espera que a ordem poderá sozinha resolver este problema. Haverá outras ações conjuntas, inclusive reuniões de coordenação, para encontrarmos soluções articuladas. O certo é que, nos termos do Código Penal, estas atuações, estas omissões de quem tem dever de garantir o cumprimento da legalidade, consideram-se crime. Estas ações da polícia de prender fora de flagrante delito, sem mandado do juiz, são crime. Manter o arguido, neste caso cidadão, preso durante esse tempo todo, é crime. Ora, não é a intenção da Ordem dos Advogados, pelo menos por enquanto, iniciar procedimentos, crimes massivos contra tudo e todos. É oferecer uma solução ao cidadão que encontra-se privado de liberdade
ilegalmente, uma janela para que possa conviver, estar de volta à sociedade e conviver. E encontrar uma solução institucionalmente articulada com os demais pilares, de modo a revertermos que tenhamos mais situações destas. Porque, para além da questão criminal, temos também a questão disciplinar. Então, se começarmos a iniciar processos, crimes e disciplinares uns contra os outros, provavelmente não seja a solução. Há também a questão de educação e criar uma consciência junto dos demais órgãos e colaboradores da justiça de que aquela omissão ou aquela ação é violação de um direito e viola também deveres profissionais desse mesmo funcionário que mantém o cidadão naquelas situações. Leva o seu tempo, mas acreditamos que nos próximos 6, 7 meses, 1 ano, será cada vez mais frequente ter decisões de juízes que, em plena audiência, o primeiro interrogatório do arguido, verifica que não foram cumpridos os prazos, foi presente depois das 48 horas, então liberta e justifica. É este o caminho que nós julgamos que se deve seguir, porque o juiz é o garante da legalidade, é o garante dos direitos do cidadão e, portanto, não deve ter qualquer receio em cumprir o estabelecido na Constituição e nas demais leis. As situações que eu estava a referir aqui acontecem na cidade de Maputo, a capital do país. Certo. Se sairmos da capital do país e formos andando, acredito que os casos são ainda assombrosos. A procuradora dizia que em muitos distritos só tem lá um procurador e os distritos, alguns deles têm 30 mil, 20 mil, 30 mil habitantes e o procurador tem de fazer praticamente participar em todos os processos cíveis, penais, enfim, tal. E que certamente não tem capacidade para acudir a todas estas situações que ocorrem. Portanto, o que significa que estruturalmente a possibilidade de eliminar estas situações a curto prazo, partindo de realidades como estas descritas pela Procuradora-Geral da República, até em situações onde ela refere que em vários distritos os procuradores não têm sequer instalações próprias para funcionar. Como é que se ataca estruturalmente isto? E via a estatística que está nas últimas páginas do informe da Procuradora-Geral da República, que mostra que em distritos inteiros, de facto, há um só procurador. Se olharmos distritos enormes, Milange, Pebane, o que é que um procurador é capaz de atender em termos de demanda? E graças a Deus já temos procuradores em todos os distritos, o que significa que evoluímos. Há uma evolução no sentido de afetar procuradores ao nível dos distritos. Há alguns anos, a reclamação era a inexistência sequer de um procurador. O que eu pretendo dizer é que nós ficaremos satisfeitos se pelo menos conseguirmos iniciar. Conseguirmos medir a evolução desta situação e no próximo relatório, provavelmente, teremos outros indicadores, outros índices. E é preciso ter em conta, Jeremias, que à medida que vamos contribuindo para a solução, não significa que não aconteçam outros casos. Então, continuará a haver alguns casos. Então, vamos trabalhar também no sentido de a educação para dentro do sistema seja feita pelos próprios servidores, próprios magistrados, próprios advogados, provavelmente sendo os educadores da sociedade e dos outros colegas, terão cada vez menos propensão para continuar a praticar esses atos. Portanto, não é pretensão da ordem eliminar estes problemas. Se conseguirmos reduzir, muito bem, teremos iniciado, dado o primeiro passo e certamente que nos próximos tempos poderemos ver, porque são efeitos estrutural. E uma mudança estrutural leva o seu tempo e tem o aspecto também da consciência por parte dos demais agentes, principalmente a Polícia da República de Moçambique, que deverá ser para nós um parceiro importante na medida em que
procuraremos colocar os nossos advogados, estagiários e advogados nas esquadras, que terão o primeiro contato com os cidadãos quando estiverem a ser interrogados e, eventualmente, prevenirem ou abortarem alguma prisão ilegal. Portanto, este é que é o objetivo. A reforma recente introduziu penas alternativas à prisão, introduziu tribunais ou secções de execução de penas. Começa-se a notar o efeito disso, não? Infelizmente, ainda é cedo para avaliarmos a eficácia destas medidas. Sem dúvidas que, sendo efetivadas, sendo aplicadas, teremos um efeito positivo. Mas, mais do que isso, atribuiu também ao juiz a prerrogativa de, apesar de considerar inconstitucional esta prerrogativa, de oficiosamente, de 3 em 3 meses, reavaliar os pressupostos da prisão preventiva. Caso o juiz não promova oficialmente, os defensores, o Ministério Público pode suscitar esta necessidade de reavaliação destes prazos. Aliás, o artigo 3 da lei, salvo lapso da lei que aprova o Código de Processo Penal, previa que nos 30 dias subsequentes à entrada em vigor do Código de Processo Penal, os juízes fariam esta reapreciação de todos estes processos. Não sei se isso foi feito, eventualmente seja a oportunidade também de fazermos. Lançando esta campanha, abre-se espaço para que mais dispositivos do Código Penal que beneficiam o arguido possam ser implementados, materializados, e isso virá prática no nosso sistema de dia a dia. Muito bem, Presidente Manjato, muito obrigado pela sua presença aqui na Noite Informativa.